Viva! Bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e neste episódio vamos falar sobre a evolução demográfica, um dos grandes desafios das sociedades ocidentais. Para a conversa tenho comigo os economistas Wanda Cunha e António Antunes, também diretor adjunto da área de estudos do Banco de Portugal. Ambos são coautores do tema em destaque do Boletim Económico de junho, com o título Demografia em Portugal, Cenários para o século XXI. Wanda e António, muito obrigada por terem aceitado este convite. Wanda, há um problema demográfico em Portugal resultante da redução da fecundidade e do aumento da esperança média de vida. Quais as principais consequências? Obrigada, Maria João, pelo convite. Não começaria por dizer que há um problema demográfico e, sobretudo, resultante do aumento da esperança média de vida. O aumento da longevidade, por si só, é benéfico. Diria antes que Portugal está numa fase de transição demográfica, com uma redução da população em idade mais jovem e um aumento da população mais idosa. E, embora isto seja uma tendência comum à maior parte dos países desenvolvidos, em Portugal a dinâmica tem sido muito mais acentuada e também se mantém nos cenários demográficos mais recentes. E, portanto, este cenário de projeção de uma redução e de um progressivo envelhecimento da população para as próximas décadas coloca, de facto, desafios importantes a nível social, económico e financeiro. Mas ainda antes de avaliarmos as consequências destas projeções, julgo que devemos ver como se chegou até aqui. As alterações demográficas em Portugal tiveram início sobretudo a partir da década de 1980, com uma redução muito acentuada do índice sintético de fecundidade, o qual desde 1983 tem sido inferior a 2,1 filhos por mulher, que é o valor estimado como necessário para repor as gerações. E desde meados da década de 90 esse índice tem estabilizado em valores baixos, em torno de 1,3, compara com 1,5 na média da área do euro. Por outro lado, o saldo migratório pode dar um contributo positivo, mas tem apresentado grande volatilidade. E mesmo em anos em que o saldo é positivo, nem sempre é suficiente para anular o efeito da redução da natalidade e permitir o crescimento da população. Posto isto, e em relação às tendências que se perspectivam e os efeitos económicos e sociais mais importantes que nós destacamos são, desde logo, os efeitos no mercado de trabalho, via redução da população em idade ativa e correspondentemente no potencial de crescimento económico, que resulta desta alteração na estrutura etária da população, nomeadamente no aumento do índice de dependência dos idosos. Este índice, que é calculado pela proporção de pessoas com 65 ou mais anos, portanto, tipicamente já é na idade de reforma, face aos indivíduos ainda em idade de trabalhar, que nós consideramos no nosso trabalho entre os 20 e os 64 anos, tem aumentado consideravelmente e perspectiva-se que continue a aumentar. Outros tipos de efeitos importantes são na estrutura de despesas públicas e privadas. Os impactos nas finanças públicas, e aí em particular nos sistemas de pensões, que são mais subejamente discutidos. E aí também é importante assegurar não só a sustentabilidade financeira destes sistemas públicos de pensões, mas também assegurar a equidade intergeracional. António, como a Wanda já referiu, a imigração tem ajudado a compensar estes desafios que se colocam à situação demográfica em Portugal. É suficiente? Bom, para responder a essa questão, eu voltaria um pouco atrás e diria o seguinte. Os três determinantes principais da evolução da população são a natalidade, a mortalidade e os fluxos migratórios. Os dois primeiros têm uma natureza mais estrutural, embora não seja totalmente estrutural, porque também ocorrem variações rápidas, mas em geral mudam lentamente. Os fluxos migratórios têm uma evolução um pouco mais volátil, como disse a Wanda há pouco, visto que são afetados por questões conjunturais. Em Portugal temos vários exemplos disso, portanto temos na década de 1960 temos uma forte imigração e depois temos na década de 60 o regresso das colónias e depois temos várias fases de expansão e de contração da economia que depois produzem efeitos parecidos nestes fluxos migratórios.
Desde 2017 temos observado um contributo positivo do saldo migratório. Nesse sentido, eu diria que é verdade que mais recentemente a imigração tem ajudado a compensar a evolução negativa do saldo natural, o que tem permitido até um ligeiro aumento da população desde 2019. Mas um dos cenários que produzimos e que temos no tema em destaque, que assenta na persistência destes fluxos migratórios positivos, podemos ver que a população poderá até aumentar um pouco e depois regressará a níveis próximos dos atuais no final do horizonte de projeção, que é muito, muito lá à frente, em 2100. No entanto, eu diria também que a imigração só por si não será suficiente para inverter a tendência de envelhecimento da população no longo prazo. É verdade que no momento inicial a entrada da população mais jovem permite aumentar a população e a idade de trabalhar, etc. No entanto, à medida que essa população se sedimenta na sociedade portuguesa, as taxas de fecundidade terão tendência a convergirem para as das mulheres residentes, como tem acontecido noutros países, e se for assim não é possível contrariar o envelhecimento da população. Terá de existir um aumento sustentado do índice sintético de fecundidade, que é uma grandeza que nós apresentamos e que é muito conhecida em trabalhos de demografia, para assegurar a manutenção da população e evitar simultaneamente o seu envelhecimento. Wanda, o António já falou nos diferentes cenários para a evolução da demografia em Portugal que foram propostos e trabalhados neste tema em destaque. Quais das alternativas que analisaram podem ser mais favoráveis à evolução da demografia e quais são de facto viáveis para Portugal? Bom, um bocadinho na sequência do que o António acabou de dizer, no longo prazo, o cenário mais favorável em termos estritamente demográficos é claramente o cenário que passaria por um aumento consistente da taxa de fecundidade. Esse cenário permitiria, sim, inverter a evolução negativa do saldo natural e, portanto, passarmos a uma situação de crescimento populacional e, simultaneamente, rejuvenescer essa população. A questão é que estamos bastante longe do valor do índice sintético de fecundidade que garante a substituição das gerações. O aumento teria de passar dos atuais 1.3 para o valor de referência 2.1. E ainda assim, o efeito desta alteração, em termos da redução do envelhecimento e de efeitos no mercado de trabalho, apenas seria visível só no longo prazo. Porque tudo isto está condicionado pela população à idade fértil, pelo já elevado peso da população mais idosa e, portanto, estas alterações nos saldos naturais, digamos, são tendências de longo prazo que demoram a surtir efeito. Nos cenários de imigração persistente que nós apresentamos, percebe-se que os efeitos temporais são bastante distintos dos efeitos dos cenários de aumento de fecundidade. E no caso da imigração, de facto, é um cenário em que os efeitos são mais rápidos. Mas também, como o António me referiu, tende a ser volátil. E no caso da natalidade, para que os efeitos de facto se concretizem, são necessárias políticas consistentes durante décadas. E, portanto, não são questões fáceis. A questão agora fica para o António. Em termos de políticas, o que é que faz mais sentido para lidar, digamos assim, com os desafios que se colocam a Portugal? Dar resposta às tendências em curso ou tomar medidas para condicionar a evolução futura? Bom, eu diria que é necessário atender às duas áreas. Elas estão, de facto, na verdade, relacionadas. E também que, eu enfatizaria isto bastante, é que faz sempre sentido ter uma estratégia de longo prazo. Do ponto de vista mais estrutural, enfim, olhando um pouco mais para a questão da fecundidade, é possível criar mais incentivos e reduzir dificuldades que se relacionam com esta questão, nomeadamente em termos de políticas de apoio às famílias mais jovens. Para além dos efeitos na natalidade, estas políticas também podem contribuir para uma redução, através de um efeito indireto, uma redução nas saídas justamente desta camada da população, dos mais jovens, reduzindo uma componente importante do saldo migratório, que é a imigração. No entanto, como acabou de ser também referido, há uma evidência muito, muito forte de que estas políticas são difíceis de implementar
e quando tem algum sucesso, portanto, produz efeitos passado muito tempo terem sido implementados, o seu início ter sido feito, e tem que ser muito persistentes ao longo do tempo também, além de ambiciosas. Portanto, mesmo que começássemos hoje a fazer políticas neste sentido, elas levariam muito tempo a produzir efeitos. O que não quer dizer que não se comece já. Há países que começaram a fazer este tipo de iniciativa há muitas décadas atrás e hoje em dia têm alguns benefícios daí decorrentes. Quanto à outra questão em relação à questão do saldo migratório, enfim, eu ainda diria que talvez fizesse sentido dar atenção a estas políticas em termos de condições de imigração, no sentido enfim, destas serem adequadas para a entrada e retenção da população em idade ativa e com qualificações apropriadas. Essas políticas, eu diria que idealmente deveriam ser consistentes e deveriam promover também uma equidade face aos trabalhadores já residentes. De qualquer forma, trata-se de uma dimensão de ajustamento importante para o mercado de trabalho e que hoje em dia, enfim, uma boa parte dela é conduzida pelos poderes públicos no contexto do mercado único da União Europeia. Diria que é isto neste momento. Wanda e António, foi uma conversa muito esclarecedora sobre um tema que diz respeito a todos. Obrigada por nos ajudarem a perceber o que está em causa e quais as estratégias que Portugal pode adotar para enfrentar este desafio. Aos ouvintes, deixo também um convite e um alerta. O desafio é para lerem este tema em destaque e o restante trabalho de investigação económica do Banco de Portugal em bportugal.pt. O aviso é que o BDP Podcast vai de férias e regressa em setembro. Até lá, acompanhe-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.